Olá, Flávio Tavares, José Neumann e Pinto. De vez em quando eu apareço aqui no canal do José Neumann e Pinto, e eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de entrevistar um grande brasileiro, Flávio Tavares, que gentilmente aceitou, né, conversar conosco. Eu queria agradecer também a José Neumann e Pinto essa oportunidade, porque é uma grande oportunidade para mim, porque eu sou historiadora, né? Então, ouvir alguém contar memórias, trazer um pouco da história do Brasil para a gente, para mim é sempre um grande presente e, né, Flávio Tavares tem muito para contar. Flávio Tavares é advogado, Flávio Tavares é professor, um dos fundadores da Universidade de Brasília, é um cara que é parte da história brasileira, é um cara que ele não é só a história do Flávio Tavares é a história do Brasil também. A história de vida do Flávio se mistura à história brasileira, sobretudo num momento que até hoje reverbera na história brasileira, que foi o regime civil-militar de 1964. Então, foi um momento em que a democracia foi enterrada numa vala comum da história brasileira durante 21 anos, e Flávio tem muita história para contar. Nós vamos aqui focar em duas obras do Flávio, que são uma delas, uma conhecida no mundo inteiro, chamada Memórias do Esquecimento, e a outra um pouco mais recente, chamada As Três Mortes de Che Guevara. Eu vou começar com Memórias do Esquecimento, porque você escreveu primeiro e a nossa conversa não faria sentido se a gente pulasse lá para o Che Guevara, né? Vamos começar por aqui, porque eu queria saber de você, não é, dessa tua escrita, Flávio, em qual momento que você resolveu falar sobre a tua experiência no cárcere durante o regime militar. Como foi esse processo? Porque eu imagino que não tenha sido um processo fácil até o lançamento do livro, em 1999. Por quê? Porque, pela minha leitura da obra, se mistura medo, culpa, é uma história em que você está longe de ser apenas uma vítima do regime. Eu entendo que esse nem foi o seu objetivo. Eu sou uma vítima do regime, né? Porque muitas vezes você se culpa, você se questiona pela sua participação no regime, e é um momento em que você põe o dedo nas próprias feridas da tua memória. Então, isso é um processo, né, de você se conectar com essas tuas memórias, ao mesmo tempo em que você quer muito esquecer, mas ao mesmo tempo você quer lembrar, e além disso, você quis escrever, você quis deixar um registro. Eu queria saber como foi esse processo de lembrar, de esquecer e de resolver escrever. Eu queria saber desse processo, como foi. Muito bem, Isabel, uma síntese do livro em si. Agora eu quero acrescentar algumas coisas, algumas propriedades que eu senti. Esse livro foi a minha catarse, a minha libertação interior. Se eu não tivesse escrito esse livro, eu talvez tivesse, desculpe pelo aparente exagero, eu talvez tivesse enlouquecido. Sinceramente, a prisão me deixou marcas profundas. Até hoje, eu sinto imobilizado uma parte da mão esquerda, porque pelo choque elétrico. Eu recebi muitos choques elétricos na, 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 na prisão que ocorreu no Rio de Janeiro. Minhas prisões dão a marcha da ditadura, do enrijecimento da ditadura. Eu fui preso a primeira vez logo depois do golpe militar,
em Brasília. Eu era colunista do antigo jornal Última Hora, eu era colunista dos 7 jornais da Última Hora, e fui preso por uma delação estúpida. Eu era secretário, ao mesmo tempo, do Leonel Brizola e do Luiz Carlos Prestes, que estavam, naquele momento, em posições antagônicas. Fui tratado muito bem no quartel da Polícia do Exército em Brasília. 3 dias depois, fui libertado com pedido de desculpas que saiu pela Voz do Brasil. Pedido de desculpas pelo lamentável equívoco. Textual isso, lamentável equívoco. Depois fui preso de novo em 1969, não, em 1977, em Brasília, mas não fui torturado. Fui interrogado durante a noite inteira, mas tomava café, o café da manhã, junto dos oficiais, no cassino dos oficiais. Depois, no Rio de Janeiro, em 1969, aí sim, aí eu estava já diretamente envolvido na luta armada contra a ditadura militar. E só aí foi brutalizante e brutal. Eu fui levado a um quartel da Polícia do Exército na Rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, e lá, já na entrada, nos minutos seguintes da minha entrada no quartel, eu sofri choques elétricos, que é uma coisa inenarrável. E, desculpe pelo adjetivo lugar comum, mas é inenarrável porque não se pode transmitir a sensação brutalizante e brutal do choque elétrico. O choque elétrico nos paralisa e nem se tivéssemos que contar algo, não podíamos, que eu não podia, porque paralisa, inclusive, a memória, a descrição memorialística se paralisa. Me deram choque elétricos em todos, praticamente todos os corpos, os pedaços do corpo, em todos do corpo, inclusive nos olhos, inclusive na boca, inclusive no pênis. Tanto que eu cheguei no México e cheguei no México naquele grupo de 15 presos políticos encarcerados em troca do embaixador americano que tinha sido sequestrado por um grupo revolucionário antiditatorial. No México reencontrei-me comigo mesmo, mas perdurou aquela aquele eu sonhava que o meu pênis, desculpa pela intervenção, Fique à que o vontade. meu pênis se desprendia do corpo e eu voltava a plantá-lo como se planta uma plantinha tenra num vaso molhado com água, num vaso umedecido. Isso foi um sonho que me perseguiu durante anos, até que se dissipou. Mas esse Ô, sonho Flávio, voltou, sim, Flávio, quando você foi sim. lançar o livro, quando você foi lançar o livro em Buenos Aires, o maior escritor argentino, um dos maiores escritores argentinos, autor do livro que é considerado o grande romance argentino sobre heróis e tumbas, em 1961, Ernesto Sábato, comparou Memória do Esquecimento com Recordação da Casa dos Mortos, de Fyodor Dostoiévski. Mas você tem outro inspirador brasileiro, Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Com qual dos dois livros você se identifica mais? Eu acho que com o Graciliano, porque não chego a tanto do Dostoiévski, foi de fato o maior escritor que eu li na minha vida. Embora, ou apesar de ele retratar, eu acho que o Graciliano se sobrepõe, no meu caso, ao Dostoiévski, porque o Graciliano relatou na Memória do Cárcere o que ele sofreu, o que foi o caso, o meu caso. Agora, o
José Saramago também fez. Eu mandei o livro para ele, entreguei agora, e fez uma conferência. Depois eu deixei o livro no hotel e ele me respondeu com uma carta, o que não era costumeiro nele, dizendo: li o livro de uma sentada só, sem poder parar. Eu tinha dito para ele: leia o primeiro o prefácio e depois entregue o livro a alguém. Se tem uma frase dele: alguém interessado em conhecer o passado como lição para o presente. A frase era dele. E ele me diz então isso. Não li só o primeiro capítulo, li todo o livro de uma sentada só. E me fez lembrar o Graciliano Ramos. Ele é que falou em Memórias do Cárcere o que diz o Saramago, o que não é dizer pouco. Então, por isso, entre o Dostoiévski, que fez uma ficção, embora com traço de memorialística, e o Graciliano, eu acho que na tua pergunta, Neumann, se eu tiver que me comparar ao Graciliano, naquele livro, pelo menos, e pelo Em dezembro de 1990, foi aberta uma vala no cemitério de Perus, sobre os olhares da prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, e familiares de desaparecidos políticos. E nessa vala foram encontrados mais de 1.000 sacos, né, de ossos de pessoas desaparecidas do regime. E aquele momento teve um impacto muito grande, porque trouxe as memórias, trouxe os eventos mais dolorosos do regime à tona. E eu queria saber, que eu ainda acho que daquilo ali se encaminhou, aquilo ali foi parar na Comissão Nacional da Verdade, teve um papel muito importante, né, para elucidar fatos do regime. Eu queria saber se aquele evento te impactou, se contribuiu de alguma forma para essa tua escrita, porque o teu livro é de 1990, a abertura dessa vala, 1999, a abertura dessa vala é 1990. Eu queria saber se houve algum impacto na tua decisão de escrever tuas memórias. Talvez tenha havido na minha decisão de escrever. Agora, o meu livro, como eu disse, é um desabafo, uma catarse pessoal, unicamente pessoal. Eu relato no livro coisas que aconteceram ou comigo ou em torno de mim, como o enforcamento, o suposto enforcamento de outro preso político, que era um preso político humilde, um negro, para dizer assim, vindo de São Paulo, tinha sido encarcerado, tinha estado encarcerado durante anos e preso aos 19 anos por um furto de um automóvel em São Paulo. Tinha sido encarcerado e cumpria a pena asfixiado, ou seja, asfixiado e, e, e oficialmente se enforcou. Viu? E foi algo que eu vi, porque me deixaram na cela dele, e eu pensei que ele dormia, ele já estirado. Eu acho que fizeram isso para me amedrontar, mais ainda. E, e, e eu pensei que ele estivesse adormecendo, ou adormecido já. E não, ele estava morto. Depois o retiraram da cela, e eu fiquei nessa cela ainda com odor à morte. Viu? E agora, o impacto de Perus, do cemitério de Perus, foi realmente não só comovente, como eu acho que trepidante na história política do Brasil. Porque
mostrou não só a brutalidade, mas o esconder a brutalidade. E nisso a ditadura brasileira distanciou-se dos nazistas e até fotografavam as cenas de execução de civis, porque eles achavam que estavam fazendo algo para, eu vou dizer um exagero, para libertar o mundo. E na ditadura brasileira não aconteceu isso, pelo contrário, se omitiu sempre a verdade. Entendeu? Então, eu creio que isso, mas o encontro dos ossos no cemitério de Perus foi realmente algo impactante, mas não, eu acho que não, vou dizer Não um desse... termo, não participou da elaboração do meu livro. O meu livro não chega a citar fatos exteriores a mim. O meu livro cita a minha experiência prisional, digamos assim. Entendeu? E, e busca, como eu disse, classificar a tortura. A tortura é brutalizante. A tortura se aplicava apenas aos presos comuns, aos pobres presos comuns, aos pobres dos pobres, e depois se estendeu na ditadura militar aos presos políticos. Eu só não fui morto porque a minha mãe tinha um parentesco, ainda que longínquo, com o então presidente da República, Arthur da Costa e Silva. Eu acho que isso evitou que eles me matassem, porque, mas depois, bom, e contribuiu muito para isso, para que eu escrevesse a minha libertação no México, onde eu fui muito bem recebido. Eu não quis ir para Cuba, ainda que naquele momento fosse solidário com a Revolução Cubana, que ainda não tinha se deteriorado como se deteriorou depois. Isso é, respondendo à tua pergunta, eu acho que diretamente não o, não não participou da relevância que eu dei ao meu livro Memórias do Esquecimento, que foi, como eu repito, a minha libertação interior, a minha catarse. Neumann? Oi, Flávio. Eu sempre digo que a ditadura caiu naquele culto ecumênico da Catedral, em São Paulo, Aí, com o Jaime Wright, o Dom Paulo Evaristo, o Henry Sobel, etc. A multidão atravessou os tanques, as tropas nas ruas e compareceu. Houve um longo tempo ainda de ditadura depois do culto, mas eu acho que na morte de Herzog, que o culto, a memória o culto celebrava, Flávio, a questão é a seguinte: eu sempre digo que a derrubada da ditadura tem alguns heróis. Esses heróis são Dom Paulo Evaristo Arnes, Jaime Wright e o Henry Sobel, que fizeram um culto ecumênico em homenagem a Vladimir Herzog. O Henry Sobel chegou ao extremo de, como rabino, permitir que o Herzog fosse sepultado no Campo Santo, ao contrário do que faz com os suicidas, fazem os judeus com os suicidas, né? Eu acho que ali a classe média brasileira percebeu que o inimigo da ditadura não eram os comunistas, mas a liberdade do povo brasileiro, e ali a ditadura começou a cair, demorou algum tempo, mas caiu. O que é que você acha que... você pode, claro, discordar e dizer o que é que você acha que foi definitivo para a ditadura ruir. eu acho que esse fato que você citou foi o grande impulso e o primeiro grande impulso público, porque eu reúno em São Paulo milhares de pessoas frente à Catedral da Sé, além de lotar da própria catedral. O James Wright, que era metodista, teve um irmão
o Paulo Reich, que eu conheci, que era da Ação Popular, que era um grupo cristão de esquerda, morto na prisão. E Sobel, como você mesmo lembrou, já tinha desafiado a ditadura ao sepultar um pretendido suicida, como dizia a ditadura, no Campo Santo israelita, em São Paulo, e não permite que os suicidas sejam sepultados junto aos outros, aos demais mortos, e são sepultados numa parte exterior do cemitério. E o Henri Sobel fez questão de que ele fosse sepultado no próprio cemitério, ou seja, negando que ele tivesse se suicidado. Eu acho que esses bom, e antes do Dom Paulo Evaristo Arnes já tinha tido um encontro com o presidente general Médici, Garrastazu Médici, onde ele e o arcebispo de Fortaleza, no Ceará, Dom Aloysio Rochester, tinham reclamado da execução em São Paulo do chamado do Comitê Central do Partido Comunista. O Médici interrompeu a conversação dizendo que vocês estão defendendo os comunistas. Dou por encerrada a entrevista, a audiência. E os dois permaneceram e disseram, não, vamos continuar. E aí sim houve um diálogo fortíssimo entre os dois arcebispos, os dois cardeais, o Dom Paulo Evaristo, cardeal de São Paulo, e o Aloysio Rochester, cardeal arcebispo de Fortaleza. Houve um diálogo brutalizante, que chegou quase à ofensa pessoal. O Dom Paulo Evaristo chegou a dizer, ele próprio me contou, anos depois, aí em São Paulo, que era um ditador que permitia não só a ditadura em si, mas que era o mentor dessa ditadura, e que permitia todos os horrores cometidos pela ditadura. E a ditadura continuava como o mal maior do país. Mas o enterro da ditadura, digamos assim, começa já no mandato, no então mandato do Ernesto Geisel. Bom, eu tinha conhecido o general Garrastazu Médici, comandou o período mais duro, mais brutal, mais horroroso da ditadura, quando ele tinha sido meu comandante no CPUR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, em Porto Alegre. Ele era gaúcho de Bagé, que é uma cidade quase fronteiriça ao Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. E foi meu comandante no CPUR, como eu digo, nos anos 1960. Depois foi escolhido presidente naquele arremedo de eleição que houve durante o regime militar, durante a ditadura militar, que eram escolhidos como candidato único pelo Congresso, pelo Parlamento, um Parlamento que haviam sido cassados, ou seja, destituídos as suas principais figuras. Então era um parlamento castrado, para usar o termo mais popular. Flávio, está acabando o tempo. Vou pedir para a Isabel te fazer mais uma pergunta. Nós temos ainda 5 minutos da meia hora que foi cedida para a nossa entrevista.
Eu vou fazer duas para a gente concluir, para fechar com chave de ouro. Do alto do meu assento campinense, viu, Flávio Tavares? Você me perguntou outro dia se eu tinha esquecido meu sotaque. Estou aqui do alto do meu assento campinense e vou te perguntar o seguinte: como foi esse processo de entendimento da participação indiscutível dos Estados Unidos no golpe militar? Nessa pergunta, ela se mistura o seu papel de roteirista no documentário do Camilo Tavares, intitulado O Dia que Durou 21 Anos, que ele mostra todo esse processo. E a outra pergunta é se você se arrepende. Você se arrepende de alguma coisa nesse processo? Eu queria saber se você se arrepende, se você faria diferente. Eu queria saber, é uma pergunta que me mobiliza muito nesse momento. Não me arrependo, mas eu não me arrependo que eu acho que a nossa participação contra a ditadura foi, vou dizer, um absurdo. Foi legal, porque nós defendíamos os princípios da liberdade e da democracia. Agora, hoje eu faria diferente. Eu acho que nós cometemos erros na execução do que pretendíamos, não no espírito do que pretendíamos. Viu? Quanto à participação dos Estados Unidos, eu relato isso com mais detalhes do que o documentário do meu filho Camilo Tavares, no meu livro 1964, O Golpe. O meu filho Camilo, para esse documentário cinematográfico, teve que ir aos Estados Unidos para conseguir a documentação que mostrava e provava comprovantemente a participação dos Estados Unidos na urdidura do golpe militar. Desculpe, eu não sei até se diz urdidura, que eu ainda, nos anos que passei no exílio, eu incorporei algumas expressões espanholas. Ou seja, a participação norte-americana está demonstrada ali. Chegaram, inclusive, os norte-americanos depois de incutirem na direita brasileira a visão de que, através de que o governo João Goulart marchava para o comunismo, que é uma bobagem, é um absurdo. O Jango pretendia uma série de reformas que depois foram feitas pela metade pelos governos democráticos, viu? Como a reforma agrária foi feita pela metade. Bom, fundamentalmente, chegaram os norte-americanos a mobilizar tropas, fuzileiros navais, e deslocaram inclusive o porta-aviões, o maior porta-aviões da frota norte-americana, da frota militar norte-americana, em direção ao Nordeste, porque tinham temor de desembarcar em Santos. Entendeu? Então, pretendiam desembarcar numa cidade do Nordeste, possivelmente Recife. Agora, o golpe, quando no segundo dia, em que o porta-aviões já havia zarpado, o João Goulart praticamente renunciou, e o golpe se consumou sem qualquer resistência por parte do presidente da República, que inclusive impediu a resistência, a possível resistência. Flávio, nosso tempo acabou definitivamente, eles vão cortar. Então, antes de cortar, Isabel e eu queria primeiro agradecer a presença da Isabel, segundo, agradecer o grande auxílio técnico da Patrícia, sua mulher, e agradecer a você
pelo tempo disponível para você nos dar essas preciosíssimas informações e opiniões. O tempo acabou. Obrigado, Flávio Tavares. Obrigada, Flávio. Foi um prazer. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade que me dão de explicar tudo o que eu disse. Muito obrigado.